O Via Justiça de hoje é sobre o projeto de execução fiscal eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados, os juízes Renato César Jardim, auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, e Lilian Maciel Santos, auxiliar da presidência do TJMG. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Lilian, o que é o projeto de execução fiscal eficiente? Como surgiu a ideia? Quais são os objetivos estratégicos e específicos do projeto? Bem, Carlos, o projeto que nós já dissemos que virou programa, por conta dos resultados que nós já obtivemos, ele tem por objetivo descongestionar o Tribunal de Justiça, os juízes das comarcas, especificamente nas execuções fiscais, que são as execuções movidas pelo poder público contra os contribuintes. Doutor Renato, como que o programa é executado? Bem, o programa é executado a partir da atuação dos magistrados do Estado de Minas Gerais, dos superintendentes do projeto Execução Fiscal Eficiente, que fazendo este contato com os prefeitos, com os procuradores municipais, com os secretários de Fazenda, tentam buscar a adesão ao projeto no sentido de se buscar uma gestão fiscal eficiente. O que seria essa gestão eficiente? O município gastar menos para cobrar o valor que ele tem a receber de crédito tributário. Porque não é sensato que o município gaste mais para cobrar um crédito do que o valor do próprio crédito. E assim, a partir do momento em que nós conseguimos a adesão dos municípios, do próprio Estado, é baixado um decreto ou uma lei que estabelece o valor do custo do processo para aquele município e, com base nisso, a lei ou o decreto estatui que até o valor X, vamos supor, até o valor de R$4.000, que é o valor do custo do processo para aquele município específico, não serão mais ajuizadas execuções fiscais. E, ao mesmo tempo, esses atos normativos prevêem que aquelas execuções fiscais que já estão ajuizadas serão objeto de extinção através do pedido de desistência por parte do município ou do próprio Estado. Então, nas instituições envolvidas, a gente tem o TJ, as prefeituras e também o Estado, o governo do Estado, com certeza, né? Sim, com certeza. O Tribunal de Justiça, os municípios, os estados, e temos também a participação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dando apoio aí, inclusive com a celebração de um termo de cooperação no sentido de fomentar a adoção de mecanismos alternativos para a cobrança desses créditos tributários. Doutora Lilian, quais são as dívidas que vão para a execução fiscal? O que são créditos de natureza fiscal e administrativa? Os créditos que o poder público pode remeter para a execução fiscal abrange não só créditos tributários, um ICMS, que é da competência do Estado, por exemplo, um ISS, já do município, mas também os não tributários. Quais seriam? Multas de trânsito, multas florestais, também são cobradas por essa via da execução fiscal. Doutor Renato, qual é a situação da execução fiscal em Minas Gerais? Eu pergunto para o senhor o seguinte, em termos numéricos, como estas ações estão congestionando o judiciário? Qual é o total do acervo de processo em todas as comarcas mineiras? Bem, pelos dados que nós temos relativos a maio de 2015, o nosso acervo de executivos fiscais municipais chega aproximadamente a 610 mil execuções fiscais promovidas. E em relação ao Estado, aproximadamente 200 mil ações. É importante frisar esta questão afeta ao congestionamento, porque a taxa de congestionamento desses executivos fiscais, ela chega hoje no Tribunal de Justiça a 86%. Vamos dizer o que significa isso. Para cada 100 execuções fiscais que são ajuizadas, se nós temos uma taxa de 86% de congestionamento, apenas 14 serão resolvidas naquele ano.
serão solucionadas naquele respectivo. Então, essa taxa de congestionamento preocupa. E o fato de não ingressar em novas execuções fiscais faz com que é um objetivo do nosso programa, faz com que essa taxa de congestionamento diminua. A senhora quer completar, doutora? Eu completo porque hoje o foco, inclusive, do magistrado é uma prestação jurisdicional completa. A entrega que o juiz tem que dar não é só da sentença, ela abrange também a execução. Então, na medida em que nós não estamos conseguindo entregar esse produto, né, esse resultado final para o cidadão, né, há uma frustração mesmo do Poder Judiciário, porque nós não temos uma eficácia nesse aspecto. Então, o projeto, né, nos auxilia nessa questão também de desafogarmos o judiciário, para que ele possa, então, dar um resultado eficaz para o cidadão. Quer dizer, com base nessa taxa de congestionamento, quanto tempo dura uma ação de execução fiscal? Quanto tempo pode durar uma ação? Entre 4 e 10 anos. Medido pelo IPEA. E é interessante porque em alguns momentos nós temos gargalos mesmo de tempo. Entre a distribuição de uma execução fiscal e o êxito de uma citação podem decorrer mais de 1.500 dias. Então isso tudo é tempo e dinheiro gasto. Doutor Renato, qual é a situação nas maiores comarcas? Vamos citar, por exemplo, Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora. Bem, todas essas grandes comarcas já aderiram ao projeto de execução fiscal eficiente. Nós podemos citar aqui o caso específico de Uberlândia, que detém o maior acervo de executivos fiscais do estado de Minas Gerais. São aproximadamente 95 mil executivos fiscais municipais em tramitação na comarca de Uberlândia. Com a adesão ao projeto, estipulou-se que aqueles créditos tributários até R$5.000 não serão objeto de execução fiscal. E aqueles créditos até esse valor que já estão ajuizados serão objeto de desistência. Então, nós teremos em Uberlândia a extinção aproximada de 80 mil executivos fiscais. Isso esse ano? Isso esse ano. Já está em vigor a lei que estipulou isso. E outros tantos milhares deixarão de ingressar no judiciário, permitindo com isso o quê? Que a justiça tenha uma atenção maior para aqueles casos, né, em que o cidadão aí vive aflito para que sejam solucionados. Doutora Lilian, qual é a certeza de recuperação dos créditos fiscais sem o processo de execução? Qual é a eficácia das formas alternativas de cobrança em relação à sentença judicial? Se nós levarmos em conta que numa execução fiscal recupera-se menos de 5%, né, e a via alternativa que nós entendemos que é a mais eficaz, que é o protesto extrajudicial, recupera-se em média até 20%, então nós entendemos que esse caminho realmente é o mais exitoso para o poder público. Doutor Renato, como que estão as tratativas para a adesão das prefeituras ao programa? As tratativas estão seguindo num ritmo muito bom, né? Os 3 superintendentes do projeto e também o terceiro vice-presidente. O projeto está vinculado diretamente à terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem feito gestões e as adesões têm sido significativas. E nós podemos dizer que hoje mais de 50 comarcas já aderiram ao projeto de execução fiscal eficiente. Então as tratativas vão indo de bem a melhor. Mas ainda preciso garimpar isso, porque são mais de 200 comarcas, não é isso? Sim, mas acontece o seguinte, isso aí eu costumo dizer é uma coisa, é um caminho sem volta. Porque um prefeito vai vendo que a situação correta de gerir, de fazer a gestão fiscal, né, adotada pelo município de Belo Horizonte, pelo município de Uberlândia, Uberaba, Contagem, dentre outros, né? Isso aí acaba pegando para os demais municípios. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Ouvi a Justiça de hoje o projeto de execução fiscal eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participam do programa os juízes Renato César Jardim, auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, e Lilian Maciel Santos, auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Lilian, qual que é o custo operacional dos municípios para cobrar seus créditos tributários? Quanto custa uma ação de execução fiscal? O CNJ fez um estudo com o IPEA e houve um resultado de que o custo do processo, somando o custo administrativo com o do Poder Judiciário, gira em torno de quase R$5.000, 4.800 e uns quebradinhos. Então, este é o valor que normalmente nós utilizamos como paradigma, o referencial para que os municípios, em valores abaixo desse, não ajuize mais execuções fiscais. Porque a ideia do programa é exatamente isso. Se eu gasto R$5.000, né, o custo do processo perante o município judiciário, como é que eu vou cobrar R$500 numa CDA? Né? O custo-benefício não justifica nós gastarmos tanto para recuperar tão pouco. Então, a ideia passa exatamente por isso, no programa de conscientização dos municípios dessa eficiência. Agora, o que o município, doutor Renato, deve fazer para substituir, no caso, a ação de execução fiscal? Bem, o município deve buscar formas alternativas para cobrar esses créditos tributários. Existem várias formas, como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, Serasa, SPC, pode fazer a cobrança bancária e o protesto extrajudicial eletrônico. Este é o meio que produz mais resultado e isso já está concretamente comprovado. O protesto é extremamente eficaz e os municípios que têm aderido ao projeto têm se valido do protesto, como o Estado de Minas Gerais também, e os resultados têm sido bastante positivos. Como que é esse projeto judicial eletrônico extrajudicial? O protesto? O protesto. O protesto, inclusive, a Corregedoria Geral de Justiça alterou a norma que regulamentava essa questão afeta ao protesto eletrônico extrajudicial e tornou este protesto hoje simplificado. É como se fosse um protesto por indicação, porque anteriormente era necessário, nesse protesto eletrônico, que se juntassem vários documentos, anexos e tudo mais. Hoje, permite-se, através de uma forma simplificada, apenas constando ali os dados essenciais da CDA e tudo, que esse protesto seja levado a efeito. É muito simples, o protesto não tem nenhum custo para o município, quem paga, afinal, é o devedor, e o devedor também estará isento do pagamento de custas e honorários advocatícios. CDA é certidão de dívida ativa, né? Doutora Lilian, como que o Estado está participando do esforço conjunto na execução fiscal? No caso do Estado de Minas Gerais como um todo, né? O Estado de Minas Gerais aderiu ao programa, né, com a edição de um decreto que os valores estão em UFENGs, tá, mas mais ou menos R$35.000 de ICMS ele não cobra na execução fiscal, já vai tudo para o protesto, e nesses créditos que eu disse, os não tributários, ou que não seja o ICMS, valores abaixo de 15.000, ele também não ajuiza mais execuções fiscais. O Tribunal de Contas de Minas Gerais também integra os esforços do programa Execução Fiscal Eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja como é a participação do TCE no projeto. O tribunal ele tem como apoiar o Tribunal de Justiça, induzindo os municípios do Estado a fazer a cobrança por meio extrajudicial dos créditos tributários e não tributários. Os municípios não podem renunciar à receita dos seus orçamentos. Eles têm o dever de fazer a cobrança desses créditos e meios extrajudiciais de cobrança podem gerar um benefício muito maior e uma arrecadação muito maior para o município. A senhora, doutora Lilian, o senhor, doutor Renato, sabem o montante que o Estado tem direito de créditos fiscais? Aproximadamente. Já na formatação de CDA, já deve ter mais ou menos na casa de uns 400 milhões, 418 milhões. Que estão aptos para serem encaminhados para o protesto, né? Mas o montante total eu não saberia dizer. E é importante também frisar
que depois que o Estado aderiu à execução fiscal eficiente, ele deixou de ajuizar 221 mil execuções fiscais. Então, certamente, esse programa, dando certo, vai aliviar muito o Judiciário Mineiro, não é, doutora Lília? Eu acho que nós já dizemos que já deu certo, né? Porque nós temos já mensurado já uma queda da nossa taxa de congestionamento. Nós já vamos observando que já temos reflexos disso. Eu queria saber também o custo para o poder público como um todo, né? Com estas ações de execução fiscal e especificamente para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto que o TJ gasta nessas execuções? É aquele valor que o CNJ mensurou do IPEA, está em torno de quase R$5.000. Por ação? Por ação, porque isso leva em conta também esse tempo, é o tempo, né, do processo pelos anos que dura uma execução fiscal, entre 4 e 10 anos, então chega-se, é uma fórmula matemática, mas chega-se mais ou menos nesse patamar dos R$5.000. Mas por que custa tanto assim? E por que demora tanto assim? Por conta das questões da própria lei processual. Nós temos que citar aquele devedor, isso quer dizer que tem que o oficial de justiça ir lá procurar esse devedor, normalmente não localiza, são várias diligências até localizar, então é um tempo, né? Porque há custos aí para o E processo. também é o seguinte, para encontrar bens para garantir a execução é uma coisa muito difícil. Muito o processo difícil. Fica ali aguardando Esperando. isso, tem o interesse do Estado e tudo mais. Não é? E é importante também colocar que o custo específico para o Poder Judiciário, que é aquele constante do relatório do Justiça em Números de 2014, para uma sentença terminativa, quando o processo acaba ali definitivamente, ela está em R$ 2.468. Este é o custo para o Judiciário, mas nós temos que levar em conta o custo para o poder público, porque estamos todos no mesmo barco. Então, se o Judiciário tem o custo na sentença terminativa de R$ 2.468, nós temos que somar isso ao custo do município, que não fica nunca inferior a R$ 1.500. Então, nós chegamos aí na casa dos R$ 4.000 a R$ 5.000, que é o mesmo valor estipulado pelo IPEA, como colocou aqui a doutora Lília. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o projeto de execução fiscal eficiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participando do programa, os juízes Renato César Jardim, auxiliar da Corregedoria Geral, e Lília Maciel Santos, auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Lília, em termos numéricos, quais são os resultados do projeto de execução eficiente até agora? Bem, nós temos uma taxa de congestionamento de 88%. Em 2013, 2014. E nós fixamos como meta chegarmos a 86 em 2015. E já estamos em 86,4. Sinal que nós já estamos conseguindo ver os resultados do programa. Doutor Renato, o projeto é pioneiro aqui em Minas, né? Como que está assim, a adesão de tribunais de justiça de outros estados buscando o exemplo mineiro? O projeto é pioneiro, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e nós já estamos recebendo aí telefonemas, consultas de outros estados para que o projeto efetivamente seja implantado também em outros tribunais do país. Nós ficamos muito felizes com isso e, inclusive, nós já estamos inscritos no Prêmio Inovare com o nosso projeto de execução fiscal eficiente, mesmo porque há uma preocupação muito grande do próprio Conselho Nacional de Justiça em resolver, em solucionar esta questão afeta aos executivos fiscais no país. O Prêmio Inovar é de boas práticas, né? Boas Sim, práticas. boas práticas. No judiciário, Exatamente. né? Doutora Lília, como conseguir a excelência na gestão de custos operacionais? Bem, com relação ao Poder Judiciário, né, nós verificamos que, como eu disse, a falta de eficiência dado o volume de processo gera, então, um produto final que não está bom para ninguém, principalmente para o cidadão. Então, nós buscamos, através do projeto, né, com
essa eficiência no manejo da execução fiscal, que o juiz só fique com execuções fiscais de valores relevantes. Esses valores pequenos, essa miudeza, pode ir para o protesto. Então, nós operacionalizamos isso e, com isso, obviamente, todo mundo ganha, né? Os custos, em todos os sentidos, eles tendem a diminuir. A entrada do Tribunal de Contas do Estado no programa, nessa prática, né? Como dimensionar isso? Foi fundamental. Fundamental, porque nós percebemos ao longo das nossas visitas com os gestores municipais um certo receio de, ao enviarem as certidões de dívida ativa para o protesto, eles estarem renunciando receita, como se só havia do judiciário que fosse a legal. No entanto, a lei de responsabilidade ela é clara que é possível, sim, inclusive, renunciar ao crédito tributário nesses valores pequenos, que não pagam o custo do processo. E nós, no nosso programa, nós nem falamos em remissão, em perdão, em isenção. Nós propomos uma via alternativa. E o Tribunal de Contas, nesse sentido, ele referenda, ele avaliza e fomenta a prática dessa busca de uma solução alternativa, no caso, protesto extrajudicial, porque ela se mostra mais eficaz. Doutor Renato, o senhor falou que 50 comarcas estão hoje com o programa, com a prática, né? Agora, as comarcas que não estão ainda participando, no caso, o juiz tem que conversar diretamente com o prefeito? Como é que é feito isso? Na verdade, pelo levantamento que nós fizemos, já estão conversando. Todos os juízes? Todos os juízes do estado de Minas Gerais estão tentando implementar em suas comarcas o projeto de execução fiscal eficiente. E a questão, como eu disse, é apenas de tempo, porque, ao meu ver, este projeto, esse programa, vamos dizer assim, é um programa sem volta. Eu acredito que nós vamos conseguir fechar isso aí em todo o estado de Minas Gerais, com resultados significativos para o Tribunal de Justiça e também é importante frisar para os municípios, que o projeto nosso é via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o Tribunal de Justiça almeja reduzir o seu acervo processual e evitar que novas execuções adentrem ao judiciário, nós estamos também promovendo o quê? A gestão fiscal eficiente junto aos municípios. Para quê? Para que o município deixe de gastar mais para receber menos. Isso é uma coisa insensata que fere o próprio princípio da razoabilidade. Doutor Renato, o Tribunal de Justiça de Minas está conseguindo cumprir a meta do CNJ de reduzir o acervo de execuções fiscais? Bem, a meta de 2010, ela foi cumprida pelo Tribunal de Justiça, estipulava redução naquele ano de 2010 em 20%, e o Tribunal atingiu 21% no cumprimento desta meta, sendo um dos 12 tribunais do país que cumpriram esta meta. Mas isto não é necessário para solucionarmos a questão das execuções fiscais no Brasil. Nós precisamos de aumentar este percentual. E com o projeto Execução Fiscal Eficiente, nós pretendemos reduzir isso na faixa de 80%, porque, na verdade, aproximadamente 80% dos executivos fiscais em andamento em Minas Gerais, eles têm valor inferior ao custo do processo. Então, a nossa vontade, a nossa meta é de chegar a reduzir a 80% o número de executivos em tramitação. Doutora Lilian, como que está o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos gestores públicos? Nesse aspecto, o Tribunal de Contas, como é o parceiro no projeto, ele orienta qual que é a melhor forma de recuperar receitas. É claro que a gente sabe que ele é um fiscal das despesas, mas nada impede que ele oriente a melhor forma desse gerenciamento. Então, isso coaduna com o projeto e é nesse ponto que nós tentamos sensibilizar os municípios. Por quê? Quanto mais ele arrecada, quanto mais ele recupera de receita pela via do protesto extrajudicial e não ajuizando as execuções fiscais, mais êxito ele tem de, com esse numerário, poder implementar as políticas públicas que eles tenham. Muito obrigado à senhora, doutora Lilian, muito obrigado ao senhor, doutor Renato, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.